Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André e hoje nós vamos ver peso aparente. Essa é a aula de número 24, tá bom? E o que seria esse peso aparente, né? Peso aparente, pessoal, sem mais delongas, vamos começar. Peso aparente está ligado à sensação que a gente tem da força de reação, né, ao contato com o solo, tá? A gente geralmente calcula isso com uma balança, tá bom? Então tá ali a nossa balança de molas, em que a balança é nada mais que um aparelho que mostra pra gente qual que seria essa intensidade da reação, porém ela mede ali em quilogramas, né? Existem aparelhos que podem medir isso, a nossa força de reação, a força normal, que é o dinamômetro. O dinamômetro já marca lá em newtons, né? Enfim, existem outros aparelhos também que podem fazer esse cálculo para a gente, tá? E a sensação que a gente tem de peso vem justamente dessa reação, dessa força que reage à força peso, tá? Então nós temos aqui no caso o exemplo de uma balança aqui, né? É um peso em cima da balança, então ele provoca uma força-peso e a função da balança é tentar fazer uma força no sentido contrário, né? A fim de equilibrar, né, esse conjunto, né? Então aqui ele está em repouso, né? Está em equilíbrio, e o que ela mede é justamente essa força que ela faz no sentido contrário, tá? Então essa força é a força normal, é a força de reação, e aí indiretamente ela nos dá a massa desse objeto, né? No caso da balança, a massa, no caso do dinamômetro, a força. Bom, peso aparente então é isso, é essa sensação que a gente tem ocasionada justamente por essa força de reação, beleza? A gente vai estudar isso melhor quando a gente vai ver elevadores, tá? Então geralmente coloca-se uma balança dentro de um elevador para a gente poder saber essa noção de peso, né? Dessa sensação de peso aparente. E aí, opa, eu estou atrapalhando aqui, né? Eu quero que vocês se lembrem de duas coisas. A primeira é que a balança mede a reação normal, né, ao apoio do objeto, e a segunda é de que o valor medido será o peso aparente, sempre o peso aparente, tá? Então nós temos duas condições para que isso aconteça. A primeira condição é no referencial inercial. O que seria um referencial inercial? Referencial inercial é quando o objeto está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Nesses dois casos, a força resultante que atua sobre esse camarada aqui é zero, tá? Então digamos que ele esteja em repouso, ele tem uma força peso que atua nele, né, que ela aponta para baixo, né? E essa força peso ela é equilibrada com a força normal, a força de reação, né? Que é o que é medido pela balança. A balança mede essa força normal aqui, né? Que é a força necessária para balancear, para equilibrar o objeto. E aqui vocês conseguem ver que elas são exatamente iguais, então obviamente que essa força resultante é igual a zero. Né? O que isso quer dizer? Que esse objeto aqui, né, todo ele, o elevador, mais o ascensorista, mais a balança, ele encontra-se sempre no mesmo lugar, tá? Ele não muda sua posição com o passar do tempo, beleza? Ou seja, a força que atua sobre ele é igual a zero. O mesmo valeria se ele tivesse em movimento retilíneo uniforme, tá? A força é aquilo que altera o estado de movimento. Se ele se conserva sempre da mesma maneira, né, se o movimento é uniforme, logicamente não vai haver nenhuma força resultante atuando sobre esse objeto aqui. Né? O que a gente pode concluir? Que a força normal é exatamente igual à força peso e nesse caso não existe peso aparente, né? Ou melhor dizer, o peso aparente é exatamente igual ao peso real, tá? Aquele do objeto. Bom, um segundo caso é quando a gente tem um referencial que é não inercial. O referencial não inercial, a força resultante vai ser diferente de zero. Isso vai acontecer ou quando o elevador estiver subindo ou quando o elevador estiver descendo. E para cada um desses casos, a gente vai ter que analisar se ele está subindo de maneira acelerada ou se ele está subindo de maneira desacelerada, e o mesmo vale quando ele estiver descendo. Se ele está descendo acelerado ou desacelerado. E a gente vai ter que estudar cada um desses casos. Eu vou simplificar para vocês e vou colocar em apenas dois, tá bom? O primeiro dele vai ser quando o elevador está subindo em movimento acelerado e quando o elevador está descendo em movimento desacelerado. Em ambos esses casos aqui, eu quero que você repare que a aceleração ela é para cima, tá? Ela está sendo acelerado para cima. Vamos lá. Se o objeto, se esse camarada aí está em repouso, né? Repouso, parado, e aí ele começa a subir em movimento acelerado, veja que é necessário que seja feita uma força para cima, né? Essa força resultante que vai modificar o estado de movimento dele, vai ser apontando para cima e logicamente então ele vai ser acelerado para cima. Ele vai variar a velocidade dele
né, no sentido para cima, né? Muito bem. A gente ainda não definiu sentido positivo ou negativo, mas nesse caso, geralmente a gente adota o referencial para cima como sendo positivo. Então a aceleração seria positiva. E no outro caso aqui, quando ele estiver descendo com o movimento desacelerado, então o elevador está descendo, mas ele está freando, diminuindo a velocidade dele com o passar do tempo. Então é óbvio que vai ter uma força que está atuando aí para cima a fim de frear o elevador. Mais uma vez, a aceleração está para cima. Né? Então concluímos então que a força resultante ela vai aparecer, em ambos os casos, ela vai aparecer para cima, tá? E aí, fazendo a análise do diagrama de forças, obviamente que o peso dele não muda, tá? Gente, o peso é sempre massa vezes gravidade, não vai mudar e aponta sempre para baixo, tá? Agora, vamos tirar uma conclusão daqui. Se eu tenho... Opa, peraí, vamos lá. Se eu tenho... Vou colocar meu rostinho aqui para cima, acho que estou atrapalhando, né? Muito bem. Se eu tenho uma força peso atuando para baixo, né? E a força resultante está para cima, obviamente que tem que existir uma força que esteja apontando para cima que tem que ser maior do que a força peso. Quem seria essa força que aponta para cima? Quem é que está fazendo essa força? A balança está empurrando esse objeto para cima e ele tem que ser maior do que a força peso. Essa seria a força normal. Então a força normal é uma força... Opa, estou tampando de novo. Força normal é uma força que vai aparecer aí, né? Contrário à força peso, né? Seria uma força de reação, mas aqui no caso ela vai aparecer sendo maior do que a força peso. Por quê? Porque só existe esse par de forças atuando aqui no sistema. Então, obviamente que a força resultante tem que ser um somatório dessas duas. Se a força resultante é positiva, é porque a normal ela tem que ser maior do que a força peso. Essa normal linha aqui que eu coloquei, o N', é o peso aparente. É aquilo que a balança vai medir, que vai entregar para a gente. Tá? Fazendo uma análise aí no physiquez, nós temos que a força resultante, né, é massa vezes aceleração, essa é a segunda lei de Newton, e aí eu vou agora adotar o referencial como sendo positivo para cima, ou seja, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. E aí a força resultante vai ser o somatório dessas duas forças, né, a normal e a força peso, sendo que a normal é positiva, pois aponta para cima, e a força peso vai ser negativa, pois aponta no sentido contrário ao do movimento, tá? Ao do nosso referencial. Muito bem, a aceleração é positiva, então eu vou pegar aqui ó, esse peso que está subtraindo, vou passar para o outro lado somando. Para calcular a força peso a gente já sabe, depende única e exclusivamente da aceleração da gravidade e da massa, né? Então, massa vezes gravidade vai ser ali também a massa vezes a aceleração. Como eu tenho a mesma massa sendo multiplicada aqui nas duas parcelas, eu posso colocar a massa em evidência. E aí nós temos uma formulinha de peso aparente, em que vai ser simplesmente a massa somado às acelerações. Nesse caso aqui, eu vou somar as acelerações, quando a aceleração aponta para cima. Beleza? Vamos ver um segundo caso. Esqueci de dizer, nesse caso, a pessoa aparenta ter um peso maior, né? Meio óbvio isso, né? Se o elevador está subindo, né? Quando ele está subindo, você tem a sensação de que você pesa mais, né? Porque ele está sendo acelerado para cima. E aí você somaria as acelerações a fim de calcular esse peso aparente. Tudo bem? Bom, no segundo caso aqui, nós temos que o elevador está subindo agora com movimento desacelerado, ou ele estaria descendo com movimento acelerado. Vamos estudar cada caso. No primeiro caso aí, ele está subindo com movimento desacelerado. Então o elevador já estava subindo e tem que existir uma força que atue no sentido contrário do movimento a fim de parar esse movimento. Tudo bem? Está desacelerando, então a aceleração está para baixo. Ou o contrário, o elevador estaria parado, né? E aí ele começa a descer e aí então exige-se que uma força aponte para baixo, essa força resultante aponte para baixo, modificando seu estado de movimento, né? E aí nós temos que a força peso sempre aponta para baixo, e vocês vão concordar comigo que se eu tenho a força peso apontando para baixo e a força resultante está apontando para baixo, a normal aqui, ela obrigatoriamente tem que ser menor do que a força peso. Por quê? Porque quando eu somar a força, né, quando eu for calcular a força resultante, que vai ser o somatório entre as duas forças, né, vai aparecer uma resultante para baixo. Né? Isso a gente já tinha inferido. Por quê? Porque é ele que vai modificar o estado de movimento do elevador com o ascensorista. Né? Então, nesse caso aqui, a normal ela obrigatoriamente tem que ser menor do que a força-peso. Né? Ou seja, o peso aparente é menor do que o peso real. Tá? E nesse caso, veja que a aceleração aponta para baixo. Beleza?
Vamos ver como é que isso fica no Physics. Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Antes de fazer o cálculo, obviamente que a gente tem que adotar um referencial como sendo positivo. Eu vou adotar o mesmo referencial, para cima positivo. E aí a força resultante é o somatório das duas, né? Então vai ser a normal mais a força-peso. Porém a força-peso ela é negativa, pois aponta para baixo. E aqui nós temos que a aceleração ela também aponta para baixo, uma aceleração negativa, tá? E isso faz toda a diferença. Vou pegar a força-peso que está subtraindo, passar para o outro lado da igualdade somando, né? A força-peso a gente calcula como massa vezes a aceleração da gravidade, e aí a massa está multiplicando as duas parcelas, vou colocar ela em evidência. Nós temos aqui que vai ser então a formulinha gravidade menos a aceleração. Bom, nesse caso a pessoa aparenta ter um peso menor, e eu vou levar isso aqui ao extremo. Vamos ao extremo. Como que é isso?